Então, veja, que um policial, ao longo da vida dele, 33 anos, ele começa a colocar R$ 200 por mês, ele vai chegar a 1 milhão, e desse 1 milhão de reais, apenas 80 mil reais foi debitado do salário dele. Então, você vê que não é falta de dinheiro que nós temos aqui no Brasil, é falta de conhecimento, é falta de prática, é falta de cultura, é falta de alguém ensinar e de alguém falar, pô, tem que ser feito isso. Porque se a gente... E por que eu gosto de falar isso, dos R$ 200? Porque todo mundo aqui nessa sala tem filhos. Muitos de nós aqui talvez não vai conquistar essa liberdade financeira, porque a mágica dos investimentos acontece quando você tem tempo para esperar. O sócio do Warren Buffett, que morreu agora há 3, 4 semanas, né, o Charles Munger, que é 96 anos, ia fazer 100 anos agora em janeiro, ele fala assim, ele sempre fala frases assim, a mágica dos investimentos é saber esperar. Saber esperar. Por quê? Porque se você for multiplicando, se você for colocando linearmente, o investimento parece que nunca vai chegar. Quando você fala de exponencialidade, os primeiros 4, 5 anos assim, sendo sofridos, não acontece nada. Mas quando começa a multiplicação, cara, é uma coisa gigantesca. O Warren Buffett mesmo, ele fala essa frase, que o mercado financeiro é uma máquina. Olha só, Rafa, o mercado financeiro é uma máquina, é um mecanismo feito para tirar o dinheiro das pessoas com menos paciência e transportar esse dinheiro para as pessoas com mais paciência. Isso é o mercado financeiro. E hoje o Buffett, eu não sei agora os números, mas por segundo é mais de $1 milhão que ele recebe de dividendos, que ele tem $100 bilhões de patrimônio. Então a gente fala assim, para ele é fácil, mas se você pegar a história dele lá atrás, ele demorou 15 anos para conquistar o primeiro milhão. 15 anos para conquistar o primeiro $1 milhão. 15 anos. Ou seja, foi um trabalho de esperar. E é sobre isso. É sobre... Porque alguém falou aqui assim, olha, o Rafa fala sobre dinheiro. Eu digo que eu não falo sobre dinheiro mais. Eu já fui analista de investimentos, já fui gestor de fundos de mais de $1 bilhão. E eu vejo que não é falar sobre dinheiro, é falar sobre qualidade de vida, é falar sobre realizar as coisas que a gente gosta, é sobre ter uma vida plena. Se você pega lá João 10:10, eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, e uma vida abundante. Só que esse versículo ele começa, o ladrão não vem senão para roubar, matar, destruir. Então, eu pergunto para vocês, qual que é o ladrão que está tirando a plenitude que já foi dada no mesmo versículo? Sabe? Então, a gente tem que trabalhar esse versículo. Se a gente trabalhar esse versículo, para mim é o versículo da prosperidade, João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar, destruir. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, quem que está roubando de vocês essa vida em abundância? O que está faltando? O que falta colocar na cabeça de vocês? O que é empreender? É gestão financeira? É colocar o dinheiro para trabalhar? É o quê? A gente já foi nos dado, então a gente precisa realmente de trabalhar isso. E, ao longo desses 10 anos, eu tenho 5 anos que eu não sou CLT, que eu larguei a CLT porque eu não aguentava mais, inclusive é um capítulo bem sinistro da minha vida, porque eu não falo sobre isso, mas é até chato, acho que é desconfortável, mas acho que, como é desconfortável, eu vou falar. Essa virada de chave de dar essa mensagem para o mundo, porque eu era aquele analista, aquele cara que trabalhava naquelas salas, vocês devem ver de jornal, aquelas salas que o pessoal trabalha no mercado financeiro, cheio de telão e tal, e eu nunca conseguia falar, não é minha habilidade falar sobre isso. Só que eu trabalhava no Fundo de Pensão da Caixa Econômica, na época, lá atrás, e, cara, coisas muito chatas acontecendo o tempo inteiro. Na época era o governo PT, agora é de novo, né? E eu lembro que eu estava na mesa do diretor, assim, mostrando um parecer para ele de investimentos de empresas de petróleo, de plataforma de petróleo, um projeto de R$ 1 bilhão na época, e eu estava... enquanto ele lia o parecer aqui, eu encostei aqui na bancada, tipo assim, na bancada ali, e a janela estava aqui, e olhei lá embaixo um catador de lixo. Um catador de lixo estava na bicicleta velha, ele tinha um saco de um lado que ele botava latinha, e um saco do outro que ele botava garrafas PET. Aí eu fiquei olhando assim, ele era 12º andar, saía de uma lata de lixo, ia na outra, e catando e tal. E eu tenho até vergonha de dizer o que eu vou falar para vocês agora, mas eu senti inveja do cara.
porque eu estava me sentindo escravizado. Vou contextualizar um pouquinho mais. Isso estava me consumindo, né? Então, para explicar, por que eu tive inveja do catador lá? Porque eu estava trabalhando para pessoas ignorantes, que não tinham o menor conhecimento técnico de investimentos, e a gente estava sendo obrigado a assinar coisas que não eram bem feitas, né? E quando a gente fala de propósito, de ligar os pontos e tal, e eu falo assim, cara, por que aquilo aconteceu? Então, assim, eu saí de lá e falei, cara, por que eu adquiri tanto conhecimento e fui praticamente expulso da onde eu fui treinado para trabalhar, né? E hoje eu vejo claramente isso, porque o meu propósito é espalhar essa mensagem de finanças, de investimentos, para quem não tem. Porque uma vez a gente mapeou isso dentro dos fundos de pensão, e os analistas de fundo de pensão, você vê, tem certificações que a gente tem, que apenas 15 pessoas no Brasil têm, sabe? 100 e poucas pessoas no mundo. E isso é um clube fechado que não sai dali, sabe? Investimentos assim, de forma técnica, realmente, com tecnicidade, com conhecimento, para poder dar uma orientação de investimentos, não tem. E aí, os meus amigos falam assim, hoje eu recebo várias mensagens assim, cara, você abandonou uma carreira no mercado financeiro para ser coach, para ser um palestrantezinho, né? Ainda faz questão de falar palestrantezinho. E eu penso assim, eu não sou mais um funcionáriozinho, né, de CLT, mas é isso, porque hoje eu fico muito mais contente de pegar uma família que tem uma renda, que precisa melhorar essa renda, precisa dar educação para os filhos, fazer um planejamento financeiro para poder cuidar bem da família, né? Lá em Brasília, há um ano atrás, a pessoa levantou a mão e falou assim, poxa, o Rafael salvou meu casamento. Eu falei, cara, eu tenho habilidade nenhuma, tanto é porque eu sou divorciado, né? Mas ele explicou que ele estava para separar da esposa, por quê? Não aguentava mais. A mulher gastava, e eles sempre viviam quebrados por conta disso. E era um casal classe média alta, que viaja, eles gostam de jogar tênis, então jogam tênis em Nova York, já foram para Paris e tal, mas viviam endividados. E a gente fez um trabalho de conscientização, de mudança de crença, de mudança de paradigmas, não é só a questão financeira, é muita crença mesmo que é implantada na nossa cabeça. E 6 meses depois, estacionou na conta dela R$2.000. Olha só, casal classe média alta. Ela falou assim, meu Deus, caiu R$2.000 na minha conta, eu não tenho nenhum boleto, nem juros para pagar, não tenho nada. E daí para frente, a vida deles realmente deu uma guinada, deu uma melhorada. E então, ouvir isso, cara, é muito mais prazeroso do que você assinar um parecer de, às vezes, R$200 milhões, R$1 bilhão, e, cara, ninguém te agradece, pelo contrário, ainda quer que você faça as coisas que não são para fazer, que não é para fazer. Então, é por isso. Então, hoje de vez em quando, eu recebo proposta, até agora, recentemente, como eu estou morando aqui agora, e fui convidado para ir lá na Faria Lima, fazer algumas entrevistas, conversar com o pessoal. Eu vou pelo network, mas eu prefiro estar aqui, espalhando essa palavra mesmo, porque se todo jovem hoje começar a fazer seus investimentos, melhorar suas finanças, a gente vai ter realmente um Brasil muito diferente. Então, a gente que tem nossas filhas, a gente tem que pegar esse conceito de investimento, de poupança, de colocar uma grana, saber que é natural isso, que isso está no sangue. Assim como você ganha, você guarda, você investe. Eu digo que assim, Deus é um grande... Para quem não, eu não falo de Deus nas minhas palestras, porque, mas aqui, como todo mundo fala, mas assim, o universo, ou Deus, o que você acredite, ele vem de uma gestão. Deus, para mim, é um grande gestor de recursos. E se ele é um grande gestor de recursos, como já foi dito aqui, se você pede paz, ele não vai te dar paz, ele vai te dar tormento, porque ele não vai gastar o recurso da paz para a pessoa, né, para tudo, porque o Rafael Hipólito quer ter paz. Não, ele vai atribular o cara como nunca, para ele dar valor na paz que Deus deu para ele, né? Cara, eu estou em paz mesmo com tudo que está acontecendo. Então, eu digo o seguinte, que o universo, o Deus só vai dar para você na medida em que você sabe fazer gestão do que já foi te dado.